bom Deus por esta noite. Meus amados, eu quero cumprimentar-vos com a gloriosa e extraordinária paz do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o Cordeiro triunfal que venceu a morte, venceu o mal, o nosso Rei, o Rei e o desejado de todas as nações. Você só está aqui por causa dele. E é dele que falaremos nesta noite ao coração da igreja e da noiva do Cordeiro. Vamos para ela, abram-na por favor em Mateus capítulo 28, verso 18 e 20. Vamos começar por Cristo, teremos 3 dias pela frente, vamos falar muita coisa e quero exaltar ao Senhor Jesus e a sua voz de comando, lendo com os irmãos a respeito da grande comissão. A palavra de Deus diz assim, Mateus 28, 18 a 20. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu digo amém, a igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meus queridos, esta declaração do Senhor Jesus é a sua última disposição de vontade antes de sua ascensão. Então devemos dar todos os ouvidos a esta gloriosa palavra. Jesus faz uma declaração que ninguém ousou fazer em toda a história da humanidade. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele declarou, portanto, possuir uma autoridade universal. E por deter esta autoridade, ele autorizou a sua igreja, deu a ela uma autoridade delegada para que nós fôssemos ao mundo, a comunidade dos perdidos, a massa perdida dos homens, portanto, para alcançá-los com a comunicação de uma notícia tão poderosa e maravilhosa que é a notícia do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não podemos jamais perder de vista, quando nós elaboramos um material que com certeza chegará à mão dos irmãos em breve, nós declaramos que a evangelização ela tem um tríplice olhar, ou um olhar tridimensional. Quando pensamos em evangelização, nós precisamos focar em 3 direções. Primeiramente para Deus, depois para o Evangelho e depois para os perdidos. Nesta noite, na introdução, eu quero me deter com os amados em relação ao olhar que devemos ter para Deus, porque toda verdadeira evangelização e todo verdadeiro discipulado tem o intuito de glorificar e agradar a Deus em sua essência maior. Vamos então pensar na evangelização como uma necessidade desta geração atual, com este olhar focado em Deus. E não há como pensar em Deus sem pensar no Cristo, na deidade do Cristo, na divindade do Cristo, o nosso poderoso Senhor e o nosso tremendo resgatador. E ele então faz esta declaração de autoridade universal, e ele pede para que nós fôssemos, indo, a palavra aqui no original, para ide, segundo os estudiosos, também tem o sentido de indo, portanto vão. Isto pressupõe o envio do missionário, o envio do evangelista, para que então promova a obra da evangelização. Ao próximo passo da evangelização vem a conversão, após a conversão vem o discipulado, após o discipulado vem o batismo. Nós vemos estas marcas centrais na grande comissão. Portanto, é muito importante que eu e você aprendamos sobre a grande comissão,
de acordo com a perspectiva do Senhor Jesus, para que ela não se torne uma grande omissão. E eu quero vos dizer que a omissão não pode fazer parte da minha e da tua vida. Nós queremos obedecer à grande comissão. Quantos aqui querem obedecer à ordem de Jesus? Louvado seja o nosso Cristo. E é importante dizer que para que não caiamos na grande omissão, precisamos ter a consciência de que o nosso silêncio é pecaminoso. Guarde o que eu estou te dizendo. O nosso silêncio em não compartilhar as boas novas é pecaminoso. A palavra evangelho, no grego, significa notícias jubilosas, ou seja, boas novas. E se nós temos as melhores notícias do mundo, por que é que nós nos demoramos demasiadamente, portanto, em proclamar esta notícia maravilhosa, esta notícia jubilosa? Então, nunca se esqueça, evangelho significa notícias jubilosas. Já que nós estamos em um ambiente de estudo, de instrução, de instilar doutrina, eu quero que, de maneira didática, você repita após mim para fixarmos bem. Repita após mim: evangelho significa notícias jubilosas. Boas novas. Se são boas novas, ouçam-me por favor. Se são boas novas, então nós devemos anunciá-las. Alguém já disse que elas somente serão constatadas como boas quando nós proclamamos. Se nós nos silenciamos, nós estamos nos omitindo e negligenciando uma tarefa que Jesus nos deixou. Outro ponto ainda dentro da grande comissão: a função primordial da igreja, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, é glorificar a Deus. A igreja foi eleita para a adoração e o louvor da glória de Deus. E isto ela faz por meio da adoração, por meio da evangelização, por meio da edificação e também por meio do trabalho social. E eu quero que você pense comigo neste sentido. Hoje aqui nós estamos sendo instruídos, estamos sendo doutrinados, de acordo com as marcas essenciais da igreja primitiva, de Atos 2, 42 a 47. Nós estamos aqui sendo ensinados, nós estamos aqui vivendo agora comunhão uns com os outros, estamos sendo pastoreados pelo sumo pastor, e a minha alma e o teu coração estão sendo pastoreados pelo sumo pastor. Nós estamos sendo edificados, fortalecidos pela palavra, mas nós devemos ter em mente que aqui há um ajuntamento, aqui é o redil do reino de Deus, há um ajuntamento de santos. Talvez haja entre nós alguns que ainda não têm o governo de Cristo em suas vidas e seus corações, é um grupo diminuto, mas nós só poderemos cumprir a quarta marca essencial que havia na igreja primitiva, quando nós formos lá fora, atrás dos pecadores, onde eles estão, em suas realidades e seus contextos. Por isso que nós só podemos cumprir com maior intensidade esta ordem de Jesus da evangelização, se nós dispusermos, portanto, e colocarmos os nossos pés em ação. Por isso que eu gosto da palavra do profeta Isaías 52, verso 7, que Paulo repete em Romanos 10, verso 15 a seguir: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Meu irmão, os teus pés são formosos. Se você é um evangelista, os teus pés são formosos. Pense comigo no verbo utilizado pelo profeta e pelo apóstolo. Diz: formosos os pés dos que anunciam. Anunciar é com a boca, com os lábios. Mas os teus pés precisam estar lá,
Se o teu pé chegar, a tua boca também chega, e o evangelho vai chegar ao coração do perdido. Aquela máxima missionária que diz: cada coração com Cristo, um missionário. Cada coração sem Cristo, um campo missionário. Eu e você precisamos ser relevantes nesta geração. Como disse a rainha Esther, em Esther capítulo 8, verso de número 6, como poderei ver a destruição da minha geração? Ela fez uma indagação. Esta mesma pergunta cabe a mim e a você nesta noite. Como nós poderemos ver a destruição da nossa geração? Agora mesmo o Brasil entrará por uma fase do chamado Vale da Carne, mas Deus tem reservado o seu povo daqueles que ainda são fervorosos e fiéis a Ele, que não se prostram a Baal, que não se prostram à Babilônia moderna, que não se prostram a este espírito mundano de carnalidade e sensualidade. Viva no Espírito, ande no Espírito, mortifique a carne, mortifique o teu eu, promova pelo Espírito Santificador o esmagamento do seu ego, e você será uma tocha viva, um evangelista, um proclamador e arauto das boas novas do Senhor. Por mais singelo que você tenha de conhecimento em relação ao evangelho, eu quero te dizer que o mínimo que você já sabe, já é o suficiente para comunicar o evangelho do Senhor para os perdidos lá fora onde eles estão. Cada crente, um ganhador de almas, lá fora onde os pecadores estão. Por vezes nós nos aquartelamos, por vezes nós desenvolvemos uma mentalidade templária, mas a nossa missão não se cumpre totalmente aqui. É necessário ir, é necessário sair, e nós louvamos a Deus pelo empenho evangelístico desta igreja, deste ministério, e o Espírito do Senhor continuará soprando sobre esta casa, porque esta casa é casa de oração para todos os povos. E se nós queremos, em primeiro lugar, cumprir a comissão, precisamos entender que devemos glorificar a Deus por meio da adoração, da evangelização, da edificação e do trabalho social. Nós vamos falar mais sobre isso durante esta oficina, mas eu quero que você entenda isto. Quer ser relevante para a sua geração hoje? Saia daqui após o culto e encontre um coração sem o governo de Cristo e fale do amor de Jesus para esta vida. Você vai ser relevante na tua geração. E na evangelização, amado, não cabe impressionismo, não cabe exibicionismo, não cabe vitrine de talentos, não cabe. Na evangelização você cumpre a tua atividade humana, na participação da evangelização, mas quem converte é o Espírito Santo, quem regenera é o Espírito Santo, quem salva é o Espírito Santo, quem promove o nascimento do alto é o Espírito Santo, quem faz o novo nascimento é o Espírito Santo. Nós vamos falar nesta oficina também alguns erros conceituais a respeito da evangelização. Vamos falar sobre as desculpas comuns que os cristãos e os discípulos às vezes oferecem para não evangelizar. A tua e a minha responsabilidade é falar, é compartilhar. Não queira saber o resto, faça o teu papel, porque o Espírito Santo não vai falhar no papel dele de salvar e de selar para o dia da redenção. Evangelizar é obedecer à grande comissão, obedecer à última disposição de vontade do Mestre. É um mandado para a igreja. E aqui eu chamo a tua atenção, o tema geral da oficina: todos por um discipulado mais relevante. A grande comissão, ela tem no seu bojo a evangelização mundial, que concentra-se na formação de discípulos de todas as nações para Cristo. Preste atenção e vou repetir. A evangelização mundial concentra-se na formação de discípulos de todas as nações.
Pense na grande comissão como um tripé, ou 3 pilares, ou uma trinca, ou um trinômio: evangelização, discipulado e batismo. A parte visceral da grande comissão é o discipulado. O núcleo duro da grande comissão é o discipulado. O cerne da grande comissão é o discipulado. A evangelização é a porta de entrada para, após a ação do Espírito, entrar no reino. E cada um que provou da água da vida se torna um promotor, levando esta água para os sedentos e os carentes. Alguém pensa que a melhor forma de adoração a Deus é a gente pegar a nossa guitarra, ou o nosso teclado, ou o nosso instrumento, e fazer uma adoração extravagante para Deus, como algumas gerações e algumas igrejas declaram. Mas para Billy Graham é considerado o maior evangelista do século XX, quem sabe de toda a história da igreja. Ele disse que a melhor forma de louvor é o som dos pés consagrados daqueles que buscam os perdidos e os desamparados. Sabe qual é o melhor hino que Jesus quer ouvir hoje nesta geração nossa? É o som dos pés consagrados que saem pelas ruas e valados, que saem e pisam no barro, que saem e vão pelas comunidades, levar o evangelho da salvação, do amor, da esperança. Nós vamos falar sobre o perigo de não falarmos e não compartilharmos do evangelho para o perdido. Ele corre sério risco, já vive uma triste condição espiritual, morto espiritualmente, um cadáver espiritual ambulante, que precisa ter a sua realidade transformada, e só pode acontecer quando o evangelho chega no coração desta pessoa. Depois disso ele pode enfrentar a morte, ele vai enfrentar o juízo, e depois vai enfrentar o inferno. Então veja que é urgente, o senso de urgência está presente na grande comissão. Evangelizar é apresentar o evangelho. Eu gosto dessa definição. O evangelho não são boatos de Deus. O evangelho é as boas novas e notícias de Deus. Deus não tem boato, Deus tem boa nova. Deus não tem boato, Ele tem boas notícias. E se nós temos estas melhores notícias, pastor, vai explicando esse negócio para a gente, eu vou te explicar. A melhor notícia que nós sabemos por conhecermos o evangelho é que Deus, o Emanuel, se fez carne e habitou entre nós. A melhor notícia que eu e você sabemos, que Ele fez isto por amor. Ele foi enviado pelo Pai, e Ele encarnou, tabernaculou entre nós. Quando eu me lembro de João 3,16, o coração da Bíblia, é para sacudir o meu e o teu coração. E não há dúvidas que o Espírito Santo vai colocar um grande desafio para nós nesta oficina de discipulado. E para cada um Ele vai trabalhar de um jeito, mas eu quero é que Ele te pegue e sacuda a sua vida, para você sair, nós sairmos da zona de conforto e nos empenharmos com esforço na dedicação da proclamação do Evangelho. O coração do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou, o maior amor, o mundo, a maior comunidade, de tal maneira, a maior intensidade de amor, que deu a maior ação, o seu Filho, a maior dádiva, para que todo aquele que, a maior oportunidade, nele crê, a maior crença, não pereça, a maior segurança, mas a maior diferença, conjunção adversativa, tenha a maior posse, a vida eterna, a maior promessa que Jesus nos fez. Quem já bebeu desta água viva? Quem já bebeu desta água viva?
Louvado seja. Por um minuto levante a sua mão e adore ao teu Salvador. Glorifique o teu Rei nesta noite. Tenha a alegria da tua salvação, se renove no teu Jesus. Mas saiba que este desejo, esta alegria, este júbilo, não é só para ti não, crente. É para você dividir com os demais lá fora, porque a fonte está aberta e disponível para eles. Como já disse o nosso pastor Sérgio, conceituou, a evangelização é um copo d'água, o discipulado é levar até a fonte. E é isso que nós estamos tentando impregnar no coração da igreja, que o coração do Evangelho, João 3,16, seja uma arma inspiradora na minha e na tua vida, para que nos dediquemos à proclamação das notícias jubilosas. William Barclay define o Evangelho como sendo o resumo, é a palavra que traz o resumo final de toda a mensagem cristã. Isto é o significado da palavra Evangelho. Gosto também da conceituação do professor C.S. Lewis de Oxford, um dos grandes pensadores cristãos da nossa era, do século XX, morreu no ano de 1963. Ele disse que a igreja existe para o benefício daqueles que não são membros dela. Vou repetir. A igreja existe para o benefício daqueles que não são membros dela. Nós estamos no mundo para cumprir a vontade de Deus, e a igreja existe para o benefício daqueles que não fazem parte dela, da igreja. E aí é importante deixar bem claro, eu já pincelei isso aqui, mas eu vou reforçar em outras palavras. Jesus não nos responsabilizou de converter as pessoas, Ele nos mandou evangelizar, ponto final. Ou você e eu queremos tomar o papel do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas não evangelizam com medo da reação das pessoas, ou querendo ver resultados aos olhos. Meu irmão, ninguém controla a ação do Espírito de Deus. Ninguém. É como a Bíblia diz em João 3, verso 8, que o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, o barulho do sopro. E a Bíblia diz que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito está à mercê da direção, do controle, do governo do Espírito Santo, de modo que eu e você não temos controle em nada na hora da evangelização, porque do contrário, a obra seria nossa, mas esta obra não é nossa, esta obra é de Deus, e se ela é de Deus, ela é obra santa e ninguém detém, ninguém deterá esta obra, o Cordeiro continuará sendo glorificado e exaltado na minha e na tua vida. Eu desejo em oração que Cristo seja engrandecido no teu corpo, através dos teus lábios, através das tuas mãos, nos ministérios de misericórdia e socorro, através dos teus pés, indo aonde de fato estão os necessitados. No ano de 1974, ocorreu na Suíça um grande congresso missionário, com representação de 150 nações do mundo, da Igreja de Jesus. Um evento com 2.700 pastores. O Brasil participou com uma caravana de pastores, de várias denominações. Este evento capitaneado por Billy Graham, John Stott, os dois nomes mais relevantes, e tantos outros homens e mulheres de Deus. E lá, neste pacto que ficou conhecido como Aliança de Lausanne, eles fizeram uma declaração a respeito da natureza da evangelização. E o escritor John Stott disse o seguinte: ao fazermos o convite do Evangelho,
não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Isso aqui é fundamental para os nossos dias. Você vai fazer o convite do Evangelho para alguém? Claro que quando anunciamos, nós esperamos uma resposta humana ao convite do Evangelho. Isso é natural. Alguns são semeadores, outros são ceifeiros. Alguns têm o privilégio de já ver a conversão, de ver o discipulado. Quer ver? Eu vou fazer aqui uma pergunta retórica, você responda para você mesmo. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você trouxe alguém para os pés da cruz de Cristo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você teve o privilégio de discipular uma pessoa que você trouxe para o reino de Deus? Através da pregação do Evangelho, obviamente, como já foi explicado. Em terceiro lugar, quantos aqui tiveram o privilégio de ver a conversão de alguém, de ver o discipulado dando os primeiros passos na fé, e depois o momento do testemunho simbólico da fé no batismo? Que privilégio glorioso! A eternidade vai revelar o impacto da tua dedicação na evangelização e no discipulado. Talvez aqui os homens não vão ver, não vão saber, mas no dia da prestação de contas haverá uma virada, porque o que vai realmente ser importante aos olhos de Deus, como disse um pastor veterano das Assembleias de Deus numa ocasião para mim, ele disse para mim que para ele Deus faria pelo menos duas perguntas na hora que chegássemos ao tribunal de Cristo. A primeira pergunta é: quanto tempo, meu filho, você gastou investindo o teu tempo na leitura do meu livro? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta: deixa eu ver as tuas mãos se elas estão vazias ou não. Quantas almas você trouxe aos pés de Jesus? Se a tua vida se nortear por estas duas balizas, duas premissas, você pode ter certeza que quando você chegar lá, o teu galardão já estará reservado para a tua vida e a recompensa virá dos céus. É uma lástima o que temos visto hoje em dia no ministério da pregação, homens querendo vincular ao resultado do ministério da pregação algum tipo de louro, algum tipo de crédito, algum tipo de fama, algum tipo de renome. Jesus já ensinou que é coisa de escriba, de fariseu, querer recompensa aqui. Nós já estamos fora desta religiosidade humana. A gente está de olho na recompensa que nos está reservada lá na glória. Eu sei que do ponto de vista da constituição humana, o reconhecimento na questão psicológica e sociológica é importante, o reconhecimento, mas há uma diferença entre um homem agir e provocar reconhecimento dos homens, e outra coisa é Deus promover a honra de um servo dele na terra. É diferente. Então, meu irmão, sirva a Deus, não queira colher dividendos. Quem te salvou foi Jesus. Jesus te salvou pela graça. Você trabalha pela graça, você canta pela graça, você prega pela graça, você flui nos dons pela graça, você fala em línguas pela graça, você é cheio do Espírito Santo pela graça. E depois você vai querer colocar Deus numa parede? Não existe uma parede no universo que comporte o tamanho do nosso Deus. Querendo exigir coisas de Deus, cresce desta meninice e vamos para a maturidade da fé. Deus é que vai te galardoar, te gratificar, te assalariar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, gratificador, assalariador, premiador daqueles que os buscam. Louvado seja o nosso Rei. Então, querido, me lembro, para nós nos dirigirmos ao final, nós teremos tempo aqui para
abrirmos o nosso coração. Enquanto isto, através da exposição, o Espírito Santo vai tocando mentes e vidas para uma renovação espiritual profunda nesta 10ª oficina de discipulado. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão da igreja confessante durante a Segunda Guerra Mundial, no período do nazismo. E este homem, de dentro de uma prisão, escreve 100 cartas que se tornaram uma referência quando o assunto é cristologia. Alto nível de cristocentricidade nas cartas de Dietrich Bonhoeffer. E ele disse uma frase que nos faz pensar dentro de um congresso como este: salvação sem discipulado é graça barata. Salvação sem discipulado é graça barata. A graça é muito preciosa para ser barateada. Tem um evangelho diluído lá fora, sendo pregado por aí. Tem um evangelho banalizado, vulgarizado, adulterado, sendo ministrado por aí. Você aqui nesta casa tem o privilégio de receber trigo puro do céu, maná do céu, pão do céu, evangelho do céu, que tem compromisso com aquele que nos revelou, com o nosso próprio Deus. Então, se tem conversão, atenda a orientação pastoral. O pastor Sérgio aqui mencionou, é no máximo 48 horas, tem que criar vínculo, tem que atender, tem que cumprir a sua parte. Do contrário, nós estaremos nos fragmentando, os vínculos serão cada vez menores entre nós, mas existe um que faz a unidade do corpo, que é o Espírito Santo do Senhor Jeová, e Ele vai promover mais unidade, para que nós abandonemos o egocentrismo e nos dediquemos ao espírito fraternal do Evangelho e nos abracemos mutuamente para uma causa de anunciar a glória do nosso Redentor. Não há evangelização sem Cristo, não há discipulado sem Cristo, não há conversão sem Cristo. Não há batismo sem Cristo, não há cristão sem Cristo. Nós precisamos entender que o Evangelho, na primeira visão tridimensional, é que nós devemos olhar para Deus. A pregação do Evangelho, ela é teorreferente, ela tem Deus como referência maior. Você não prega para agradar as pessoas. Você não prega e torna a tua mensagem palatável às pessoas, para agradar o ego, como nós estamos vendo hoje um evangelho chamado o evangelho da autoajuda, o evangelho do coaching por aí. Sabe o que é isso, meu amado? Não é o evangelho, isso é o evangelho. Esse é o evangelho. E eu e você não temos pacto com o evangelho. Nós temos pacto com o evangelho da glória de Deus. Não é para massagear o ego de ninguém, meu irmão. Quando você vai para a palavra, você não precisa dar essa moral exagerada para a pessoa, não precisa. Só precisa dizer para ela que ela é uma pecadora e que ela depende de Deus. E aí o salmista no Salmo 8 diz assim, que é o homem mortal para que o Senhor se lembre de mim, de nós. Olha a diferença do enfoque, olha a diferença. Quanto mais nos aproximamos da infinitude e imensidão do nosso Deus, mais o homem se apequena. Mas é nessa humilhação e dependência que Deus mostra para o homem quem Ele é e mostra para o homem quem o homem de fato é. A filosofia propõe, conheça-te a ti mesmo. Do ponto de vista do Evangelho, um homem só pode conhecer a si mesmo quando antes ele conhece quem é o Deus que o criou e o formou. Nesse sentido, nós precisamos estar sempre vinculados à visão de que o Evangelho é de Deus para a glória de Deus e que está revelado na face gloriosa do Nazareno. Veja bem,
quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47, diz que louvando ao Senhor todos os dias e caindo na graça do povo, os apóstolos, a igreja primitiva, olha que interessante, diz a Bíblia, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Preste atenção nessa declaração. É o Senhor que salva, e todos os dias o nosso Salvador salva no mundo. Você sabia disso? Porque a palavra de Deus diz em 2 de Coríntios 6:2, que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Não tem um dia que Jesus não salve nesta terra. Você sabia disso? É Ele que salva. Agora tem um porém. John Stott nos lembra no seu livro Sinais de uma Igreja Viva, que Ele salva, mas não sem o evangelismo da igreja. Ele salva através da evangelização da igreja. Então eu e você devemos nos apegar a esta verdade e esculpi-la na tábua do nosso coração. Eu preciso evangelizar hoje, eu preciso falar de Jesus para alguém hoje. Se eu não vou ter tempo para abrir um diálogo do evangelho, eu vou lançar um folheto evangelístico, eu vou lançar uma semente para o coração, e vai fazendo a tua parte. Quem gerencia a salvação é o Espírito Santo, depois ele manda outro servo, depois ele manda outro vaso, depois ele manda outra serva, e a obra dele vai sendo feita, e daqui a pouco vinga no coração e germina a semente incorruptível da palavra de Deus, e esta pessoa é regenerada. Outra coisa importante, o Senhor salva, mas não sem o evangelismo da igreja. Segunda coisa, Jesus acrescentava a igreja, porque não tem essa história de ser salvo e não estar na igreja. Não existe isso no Novo Testamento. Os apóstolos e Jesus não tomam conhecimento destes cristãos que vivem uma vida solitária, fora da igreja, fora do corpo. Oh, meu amado, não existe isso. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Onde está o Cristo está o corpo. Onde está o corpo está o Cristo. Ele salva e põe a pessoa dentro da igreja. John Stott, no Pacto de Lausanne, disse o seguinte: 3 coisas após a salvação é gerada no coração deste novo converso. Primeiro, a obediência a Cristo. Segundo, o ingresso na igreja. E terceiro, um trabalho social responsável neste mundo. São essas 3 marcas. Portanto, meus amados irmãos, tenhamos isto em mente. Não havia na igreja primitiva, e eu encerro com isso, isso sacode o meu coração todas as vezes que eu ouço. Não havia na igreja primitiva evangelistas ocasionais. Não havia na igreja primitiva evangelistas intermitentes, intervalado. Hoje eu evangelizo, amanhã eu não evangelizo. Amanhã eu evangelizo, depois de amanhã eu não evangelizo. Não, eles sempre evangelizavam. Faça isto e você obedecerá a grande comissão. Do contrário, a nossa grande omissão será um silêncio pecaminoso diante de Deus. Que o Espírito Santo que revista a tua alma e a tua vida de poder, para que nós sirvamos a Cristo com empenho e assim possamos compartilhar as boas, as alviçareiras, as jubilosas mensagens e os testemunhos do Senhor aos corações do perdido. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, e que a bênção do Todo-Poderoso continue sendo acrescentada sobre vós, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.